Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago 3,10. Bom dia, transformados pelo Espírito Santo. Que o seu dia comece com propósito, com presença e com poder de Deus. A palavra de Deus nos diz que a língua, ela é como fogo. E o fogo, queridos, dependendo do lugar onde ele é aceso, ele pode aquecer ou pode destruir. Hoje nós vamos falar a respeito de algo que parece pequeno, mas define destinos inteiros. É a maneira como falamos. A nossa língua, ela pode tanto criar mundos como construir ruínas. A palavra grega para língua é glossa, significa língua, mas também significa idioma e também significa forma de expressão. A forma que nós nos expressamos, isso conta muito. E esse termo, da glossa vem de uma raiz grega que fala a respeito do fluir, fala a respeito do derramar. Ou seja, a fala, ela é um fluxo. A fala é um fluxo que transborda direto de dentro do nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, as coisas começam a transbordar, sejam elas boas ou más, e elas vão transbordar onde? Elas vão escapar pela nossa boca. Por isso temos que aprender a ter controle da língua e da expressão de como nós falamos as coisas. Existe um experimento que foi conduzido por um japonês chamado Masaru Emoto. Esse experimento mostrou que palavras de amor, palavras de perdão, elas formavam belos cristais na água, enquanto palavras de ódio criavam figuras deformadas. E aí? E você? O que você me diz? O que você quer criar através da sua expressão verbal? Você gostaria de criar cristais ou deformação? Se as minhas palavras, se as suas palavras afetam as moléculas, o que não farão dentro de uma alma humana? Já parou para pensar nisso? A criação, toda a criação, ela começou com o nosso Deus falando, haja. O universo, ele nasceu de uma palavra, de um comando pela palavra. Cada frase que sai da nossa boca, ou ela nos liberta, ou ela nos aprisiona. E como eu já disse e repito, o problema não é a língua em si, é o coração. A Bíblia diz, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Foi o nosso Senhor Jesus que disse. Ou seja, controlar a língua não é calar a boca, é curar o coração, é curar o interior. E só o Espírito Santo pode fazer isso. O salmista, ele orava assim, olha só, abre aspas, põe, Senhor, guardas a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, fecha aspas. Salmo 141, verso 3. Ou seja, ele não pedia um cadeado, mas pedia uma vigilância espiritual. Não tem como nós vivemos sem falar, mas tem como a gente pedir que Deus nos ajude, colocando guardas na nossa boca. Tem um livro que eu gosto muito, um livro do Sun Tzu, que é a Arte da Guerra. Tem uma parte lá que eu quero ler para vocês, que é assim, abre aspas. Quando as palavras são muitas, a batalha se perde antes de começar. Sun Tzu, a Arte da Guerra. Quando as palavras são muitas, a batalha se perde antes de começar. Então, existem momentos em que o silêncio é a nossa melhor estratégia, porque é a estratégia divina. E a própria palavra de Deus diz que há tempo de falar e há tempo de calar. E o Espírito Santo, meus amados, ele é o freio da nossa língua. O mesmo Espírito Santo que capacitou profetas, que capacitou reis, ele também controla palavras. Lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo ele veio sobre aquelas pessoas, a primeira coisa que ele tocou foram as línguas, e tocou para purificá-las. E na minha opinião, ele fez isso para purificar aquelas línguas, para criar uma nova linguagem, para trazer uma nova linguagem, porque algo novo estava começando exatamente ali. Para fazer coisas novas, nós temos que começar sentindo e falando coisas novas. Então, antes de mudar o mundo, Deus ele muda aquilo que sai da nossa boca. Quando o Espírito Santo governa a nossa fala, ele também cura todo o ambiente
em volta de nós. Eu hoje fui meio mal educado que eu nem te dei as boas-vindas, mas você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Eu estou tão empolgado com o conteúdo de hoje. Quero te explicar que todos os dias nós fazemos aqui no canal a oração do dia, a oração da fé. Eu não oro por você, eu oro com você. Nós já estamos aqui no final do conteúdo, vou fazer a oração, mas saiba que todo dia tem conteúdo novo aqui para você. Mas eu te peço alguns favores. Primeiro, se inscreva no canal. Você que ainda não se inscreveu, é só clicar no botão vermelho, a inscrição é gratuita. E ao fazer isso, clica no sininho e na palavra todas, para ativar as notificações. Você que já é inscrito no canal, eu quero te pedir que verifique, por gentileza, se você ativou o sininho das notificações e a palavra todas. Se não o fez, faça-o hoje. Muito obrigado pela sua cooperação. Quero lembrar também que na descrição aqui do vídeo tem o link da nossa escola Transformados pelo Espírito Santo, tem o curso 7RVP, 7 Rios Vida Plena, tem o treinamento bíblico de liderança, adoração profética, tem muita coisa boa aqui para você. Tem livro a respeito do jejum, PDF, né? Você pode adquirir o livro a respeito do jejum. Então, tem muita coisa boa nesse link da escola Transformados pelo Espírito Santo, que está aqui na descrição do vídeo. Amém? Vamos orar? Vamos fazer então a oração da fé? Daqui a pouco eu dou esses avisos de uma maneira mais completa. Vamos orar. Senhor Deus, ensina-nos, Pai. Nós te pedimos, nós chegamos diante de Ti juntos agora em fé, em o nome de Jesus, para pedir ao Senhor que nos ensine a falar como quem semeia vida e não morte, como quem semeia sucesso e não destruição. Livra-nos, ó Deus, de palavras impensadas. Livra-nos, ó Deus, de críticas injustas. Livra-nos, ó Senhor, de promessas vazias. Que cada frase que sair da nossa boca neste dia, ela traga paz e não confusão. Meu Deus, cura os nossos corações feridos, muitas vezes por palavras humanas. Substitui, ó Deus, essas palavras pela Tua voz. Cura o nosso interior. Que o meditar do nosso coração, que as palavras da nossa boca sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que esse dia seja um dia diferente. Coloca um anjo à porta dos nossos lábios. Senhor Deus, faz isso, Pai. Que a nossa boca seja um altar de adoração e não uma fonte de maldição. Nós oramos, nós confiamos na Tua ajuda, porque o Espírito Santo está sobre nós para isso, para, ó Deus, nos dar uma nova linguagem, para nos levar a um novo nível, uma nova confissão de fé e não confissão de desgraça ou de derrota. Em nome de Jesus nós te pedimos e juntos nós declaramos, meu Deus, que as palavras do nosso lábio, o meditar do nosso coração e as palavras dos nossos lábios serão sim agradáveis a Ti, em o nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Então, voltando ao assunto, não deixe de seguir aqui o nosso canal, de se inscrever gratuitamente. Você que já é inscrito e quer se tornar um membro apoiador do canal, é só clicar no botão azul. Lembrando, gente, aqui na descrição tem o nosso endereço do Pix para ofertas e dízimo dos nossos discípulos, ou você que está no período de transição. Por quê? Porque você que congrega em um ministério, o nosso conselho é que você devolva o seu dízimo lá onde você congrega. As ofertas são voluntárias, mas é muito importante também você entender que o conteúdo aqui é gratuito, tá? Você não paga por esse conteúdo aqui. O conteúdo é gratuito e as ofertas são voluntárias. Só faça isso se Deus te mandar. E mesmo assim, eu coloco aqui na descrição o seguinte: se você vai nos dar uma oferta e você se lembrar, o Espírito Santo te lembrar de uma pessoa perto de você, da sua família, da sua igreja, do seu trabalho, que está necessitada, atende primeiro a necessidade dessa pessoa. Quero pedir que dê essa oferta a essa pessoa. Aí, se sobrar, você pode ministrar aqui, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.